Muito bem, queridos. Eu os convido a abrir comigo a epístola de Paulo, do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 15 a 17. E se os irmãos me permitem, eu quero ler na Nova Versão Internacional, por conta de algumas palavras que Paulo usa nessa tradução, que estão bem afinadas com o texto grego. Não que a Almeida Revista Atualizada não esteja, mas é uma questão aí de tradução só. Colossenses capítulo 3. Eu falei Filipenses? Me perdoem, Colossenses. É porque eu cantei Filipenses agora há pouco. Né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Né? Me perdoem. Colossenses 3, 15 a 17. Perdão pelo lapso. Diz assim o verso 15 de Colossenses 3, que a paz de Cristo seja o juiz, ou o árbitro, noutra versão, em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Grifo meu aqui, e sejam agradecidos. Verso 15. Verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Com gratidão a Deus em seu coração. E o verso 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Colossenses, perdão. Eu acho que eu tinha que pregar Filipenses hoje à noite. Colossenses 3, 15, 16 e 17. Nesses três versos dessa epístola estupenda, maravilhosa, Paulo nos convida ao que eu chamaria de vida eucarística, vida eucarística. Você pode se assustar com essa palavra, não é? Que ela lembra talvez um ambiente litúrgico distinto, diferente do nosso ambiente evangelical, eucarístico, não é? Mas a palavra eucaristia é dar graças, é ação de graças. Eu sei que na semana passada os irmãos celebraram o dia de ação de graças, eu também celebrei. Então, pegando um pouco carona nessa semana maravilhosa e nessa celebração que nós deveríamos, de fato, cada vez mais absorver na nossa cultura, porque a gente gosta de importar muita coisa americana, né? A gente importou muito mais o Black Fraud, tudo pela metade do dobro, não é? Do que o Thanksgiving Day. É isso mesmo, é tudo pela metade do dobro, né? E na semana passada nós celebramos, e eu fiquei feliz ao saber que os irmãos também celebraram, né? Essa celebração, como vocês provavelmente apontaram, sublinharam, recordaram, começa com os nossos irmãos que fundam a colônia no que veio a ser chamado de Estados Unidos da América, mas era Nova Inglaterra. E por quê? Eles saem da Inglaterra para ter mais liberdade para expressar a sua fé. E ao chegar nos Estados Unidos, eles começam uma vida muito dura, né? Como pioneiros, como agricultores. Espero não ser repetitivo, não sei o que o pastor pregou na semana passada, mas fica um reforço, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, nosso amigo, diz que a gente não pode confiar na capacidade mnemônica da igreja, por isso que ele repete algumas coisas, né? E a Bíblia manda a gente lembrar assim, lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. Pois bem, eles chegam e aí começa uma vida muito dura, desbravando, são os pioneiros, e a primeira colheita fora um fracasso, né? E aí na segunda colheita, dizem alguns dos historiadores, eles teriam tido uma abundância de colheita, de grãos, e eles fazem uma festa muito simples, muito singela, de colocar mesas e sobre as mesas o melhor das suas lavouras, né? A primícia da sua colheita,
O que me faz pensar em Deuteronômio, é um verso do livro de Deuteronômio que nos diz assim: trazei todos os vossos dízimos para comermos juntos na presença do Senhor. Eu acho isso belíssimo, né? Traga a 10ª parte da vossa colheita, daquilo que a terra produziu, do esforço do vosso trabalho, para comermos juntos na presença do Senhor. E eles começam, e eles comem, e eles presenteiam. Há um quadro belíssimo de um pintor americano que tem os indígenas sendo agraciados com... Aí eu acho que já é fantasia do pintor, né? Com broas de milho, assim, né? Parece que eles estavam lá em Minas Gerais, assim, né? Um pouco da fantasia do autor. Mas essa ideia de vida eucarística cabe muito bem quando a gente lê esse texto e cabe muito bem quando a gente pensa nesse dia de ação de graças. O que há de eucarístico nesse texto? O que há de ação de graças nesse texto? Nos 3 versos, verso 15, verso 16 e 17... Paulo usa palavras no grego que trazem dentro de si caris. Caris. A palavra caris é graça. No verso 15, me permitam repetir: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Eu não vou aqui para as minúcias da exegese desse texto, citar o texto grego, mas esse imperativo paulino do apóstolo, sejam agradecidos, essa palavra que a gente traduz como sejam agradecidos, traz dentro de si essa raiz, esse radical caris. Verso 15. Já no verso 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. De novo no grego, irmãos e irmãs, aparece caris, graça. Com gratidão, com graça. E o verso 17, tudo o que fizerem, vida, tudo o que fizerem em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. 3 versos, 3 expressões no grego que trazem dentro de si, que carregam na sua semântica, no seu sentido mais profundo, a ideia de graça. O que é graça? Todo mundo sabe, todo mundo que é evangélico, todo mundo que é um cristão professo e batizado, sabe que graça, ou pelo menos já ouviu esse conceito de graça como um favor imerecido, um favor que não se merece. E a gente lembra da canção A Graça de Deus, que doce o som, a canção que em inglês virou um hino para muitos americanos, até não cristãos, a Amazing Grace, How Sweet the Sound. Uma canção que fora composta por um ex-comerciante de escravos, que ao ter consciência, ao se dar conta da sua pecaminosidade e do crime hediondo que vinha praticando, do comércio de almas, de vidas humanas, simplesmente pela questão racial, ele escreve esse hino e ele se converte, ele é convertido pelo Senhor, né? Ele é alcançado pelo Senhor, ele responde ao convite da salvação, e ele é regenerado, ele nasce de novo, ele tem um encontro com a graça de Deus, ele escreve esse hino maravilhoso. A graça de Deus, que doce o som, que salvou. E em inglês é muito forte, né? É muito mais forte do que em português. Muito bem. O que esse texto nos ensina? Assim como essas 3 expressões, com gratidão, com ações de graças, sejam agradecidos, carregam dentro de si caris, graça, só é grato, veja, só é grato, só é capaz de viver o que eu estou chamando de vida eucarística, quem sabe que é fruto e objeto da graça de Deus. Essa é a minha afirmação, pastor, nessa noite. Só é grato, não é quem tem uma memória boa. Ah, você tem amnésia, você lembra de onde você veio? Você esqueceu da sua origem? Eu pastoreio na grande ABC, 2 décadas. Muitas histórias de imigrantes que vieram do Nordeste e que se estabeleceram em São Bernardo do Campo, nas montadoras. Gente que chegou assim, naqueles chamados pau de arara, aqueles caminhões, não é?
dos sertões nordestinos, e prosperaram, e trabalharam, e sofreram, estudaram, e já estão famílias que já estão na 3ª ou 4ª geração, e aí os filhos têm mestrado, têm doutorado, têm o seu negócio. E quando, aqui no Rio também, né? Rio e São Paulo sempre foram polos de migração, né? O Rio como capital cultural do país, São Paulo como a capital do trabalho, né? Tanto de imigração quanto de migração. E aí quando alguém desfaz, faz pouco caso de alguém, dá vontade de a gente dar um peteleco e falar assim, escuta como diria minha esposa, ô jacaré, você esqueceu de onde você veio? Seja grato. Vocês têm filho adolescente em casa? Hã? Você sabe que tem adolescente ali me ouvindo. E aí, beleza? É nós? Está dominado? Sabe que a adolescência é uma fase complicada, porque a gente é muito criança para ser tratado como adulto, é ou não é? Mas também é muito adulto para ser tratado como criança, né? E quando eu era adolescente, eu era assim também, reclamão. Meu filho outro dia chegou e falou, frango de novo? Ah, mas ele ouviu. Ele ouviu, não vou falar sermão para não esvaziar a palavra sermão, que é belíssima e que anda meio atacada, né? Mas ele ouviu uma palestra, assim com força, com veemência, sobre muitas vezes a gente comer zoião e dar graças a Deus. Lembra disso aí, né? Continuo comendo até hoje, né? De preferência mexido com leite de manhã, na manteiga, né? Mas não como a única opção, né? E aí a gente fala, você não sabe. Então a gente diz que a pessoa ingrata, em primeiro lugar, é uma pessoa que não tem uma memória muito boa. Segundo, que ela talvez seja por ignorância, né? Ou por falta de generosidade. Mas o que esse texto me ensina é que, para eu viver uma vida marcada pela gratidão, eu tenho que ter consciência de que a minha vida, a vida que eu vivo, seja por palavra ou por ação, ou seja, todo o amplo aspecto da minha vida, é objeto e alvo da graça de Deus. O que eu tenho, deixa eu colocar nesses termos, o que eu tenho, o pouco que eu tenho, e a gente acha que tem, né? Mas não é financiado. Para de pagar a hipoteca, como diz o americano, né? O que eu sou, o pouco que eu sou, e o que a gente é? O que eu faço e o que eu faço? O que eu tenho, o que eu sou, o que eu faço, não é mérito meu, é fruto e objeto da graça de Deus. Porque tem gente que fez o que eu fiz, que estudou o que eu estudei, que fez o concurso que eu fiz, que se esforçou, que suou a camisa como eu suei, e não obteve o que eu obtive. Compreendem, irmãos? Só é grato, só é capaz de viver uma vida eucarística quem reconhece que a sua vida é fruto e objeto da graça de Deus. Amém? É por isso que Paulo, ele exorta os cristãos colossenses a viverem uma vida eucarística. A gratidão, irmãos, é uma disciplina espiritual. Que disciplinas espirituais? O reverendo Elben César tinha um livrinho muito legal chamado Práticas Devocionais, Disciplinas Devocionais, né? E aí ele falava sobre oração, né? Crente ora, né? Ou deveria, né? J.C. Riley, teólogo e bispo anglicano, há 150 anos disse o seguinte, aspas, eu desconfio que a maioria dos crentes professos não oram mais. Há 150 anos ele disse isso. E nem tinha o Instagram e o YouTube. Imagina hoje. Mas a oração é uma disciplina espiritual. A leitura das Escrituras é uma disciplina espiritual também que anda perdida. Né? Eu desconfio que em muitas casas, não sei se na sua, enfim,
O melhor lugar para você guardar dinheiro é na Bíblia. Coloca lá no livro de Obadias que vai ficar guardadinho lá, não vai render juros. Você acha que alguém vai lá? Não. Quais são as disciplinas espirituais dos cristãos? Oração, leitura das Escrituras. Quando éramos mais piedosos, nós jejuávamos, separávamos um tempo, não para barganhar com o Todo-Poderoso, mas para dizer, Senhor, estar na Tua presença em oração, buscar a Tua face, é mais importante para mim que a necessidade mais fundamental para a vida biológica, primeira instância da vida, que é comer. A comunhão é uma disciplina, estar aqui às quintas-feiras é uma disciplina espiritual, sabia? A gente poderia falar em meios de graça, não é? Você não faz o sol brilhar, mas você pode abrir a janela para a luz do sol entrar e aquecer o ambiente, não é assim? Então essas disciplinas espirituais, a respeito dos quais os pais da igreja, gente como Richard Foster, Dallas Willard, e homens de Deus do passado, de oração, gente dedicada ao Senhor. O serviço sacrificial é uma disciplina espiritual. Não é? Você dizer para o pastor, pastor, eu estou me dispondo para ser vice-porteiro dessa comunidade. Olha que beleza, isso é uma disciplina espiritual. Tem alguma luz ali no vice-porteiro? Tem algum holofote? Não tem. Se trabalhar nos bastidores. E eu quero lhes propor nessa noite que a gratidão, que essa vida eucarística é uma disciplina espiritual. A gente reconhecer que aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem é fruto e objeto da graça de Deus. Quando eu fiz 40 anos de idade, eu recebi um presente de 2 amigos presbiterianos, 2 pastores. Eu sou batista, mas sou reformado. Sou batista pouco convicto. Tá bom? Vocês me aceitam? Então tá bom. Ok. Pastorei uma igreja que é filha da IPI, da primeira IPI de São Paulo. Então, definitivo. Eu sou como Franklin Ferreira, né? Sou um batista pouco convicto. Quando eu fiz 40 anos de idade, 2 amigos presbiterianos me deram um presente. Um deles pastoreava uma igreja em Cambridge, Massachusetts, e o outro em Framingham, no interior, depois da grande Boston, um pouquinho indo para o interior. E eles disseram o seguinte, nós vamos fazer um curso em Portugal. Olha que presente, hein? Isso é coisa de pastor presbiteriano mesmo, generoso, conhece a graça de Deus, sabe que é objeto e fruto da graça de Deus. Você vem pregar na nossa igreja, você vem fazer um workshop com os músicos, e aí a gente paga a sua passagem Brasil, Estados Unidos e vice-versa, ida e volta. E aí, quando você voltar desse presente que a gente quer te dar, aí você vai na igreja do reverendo Naamã e você faz a mesma coisa. O presente era passar uma semana em Portugal, fazendo um curso chamado Revisão de Vida. Grava essa frase, revisão de vida. Tudo bem. E eu falei, que curso é esse? Não, é o pastor Osmar Ludovico que vai fazer. E a gente vai ficar uma semana praticando, exercendo um olhar gracioso sobre a nossa história. Olha que proposta. Eu falei, mas o que é isso? Não, o pastor Osmar vai reunir umas 30 pessoas num lugar de retiros, e essas 30 pessoas vão ficar uma semana ouvindo algumas palestras do pastor Osmar e exercendo um olhar gracioso sobre a sua vida, sobre a sua história. E a gente queria te presentear com isso. Tinha que ser pastor presbiteriano mesmo, generoso, né? Logicamente que eu não pensei muito, 5 minutos eu já tinha dado sim. E a gente foi para Portugal e ficamos uma semana em Lisboa. E depois do primeiro dia, eu passei um dia pensando na minha infância. Minha infância no subúrbio carioca. Eu nasci em Campinho, aqui perto de Jacarepaguá, de Realengo, e cresci entre Ricardo de Albuquerque e Guadalupe, um local onde hoje eu não posso visitar, porque foi dominado pelo tráfico. Mas eu passei um dia, pastor, lembrando das minhas professoras, das tias da rua. Eu passei um dia lembrando que minha mãe nos levava todos os dias para alguma igreja. Eu quase sofri um bullying religioso, abuso religioso. Todo dia minha mãe inventava uma igreja para a gente ir, né? Fiquei lembrando dos meus amigos.
Fiquei ponderando o fato de que alguns deles já haviam sido mortos. Minha infância. No segundo dia, minha adolescência, na igreja. Eu era tímido. Eu era tão tímido que eu tinha problema em ouvir a minha voz no telefone. A primeira vez que eu cantei num culto, eu tremia tanto, e era uma canção do grupo Sol Maior. O pessoal do Geriatric Praise aqui presente vão lembrar disso aqui, né? Naphthalene Worship, né? E era uma música calma, serena, né? E eu parecia que eu estava cantando uma canção do Elvis. Pastor JR, eu fazia força para parar de tremer a perna direita e tremia a esquerda. Ficava assim, parecia aquela canção do Elvis, né, que ele fica mexendo as pernas. Eu era muito tímido. Eu tinha uma visão de mim mesmo péssima. Minha autoestima era negativa. E eu olhei para a minha adolescência e vi sinais da graça de Deus na minha infância, vi sinais da graça de Deus na minha adolescência. Depois olhei para a minha vida adulta. Depois, pouco mais à frente, fiquei 4 dias pensando nas 4 primeiras décadas da minha vida. E escrevi um caderno inteiro de meditações, de salmos, de doxologias, de eucaristias, porque reconheci, irmãos, naquelas tardes saudosas de 2009, no bairro do Azeitão, em Lisboa, que a minha vida era fruto e objeto da graça de Deus. Você não aprende a ser grato. A gratidão é resultado dessa conversão profunda. Vamos ser gratos. Sabe a história? É uma história já cansada, né? Parece motor de Fusca. Mas, se me permitem, do cara que pega um copo de suco e bebe a metade e fala, puxa, só tem meio copo. Conhece? E o outro que bebe o copo de suco e quando falta o meio copo ele diz, oba, ainda tenho meio copo para beber. A gratidão, portanto, envolve uma mudança no nosso olhar, uma troca de lentes, um ajuste, uma afinação na nossa visão. Que o Senhor esteja falando ao seu coração. O que você tem, o que você é e o que você faz é fruto e objeto da graça de Deus. Sede agradecidos por tudo que tens feito. Lembra desse cântico? Por tudo que vais fazer, Senhor. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Paulo carrega na ordem, ele exorta, sejam agradecidos. E parece uma redundância, ele diz, quando vocês cantarem salmos, hinos e cânticos espirituais, façam isso com gratidão. Parece uma redundância, mas é porque a gente pode fazer todo o ritual religioso religiosamente, sem gratidão, sem fervor, sem que o olho brilhe, sem que o coração se quebrante. Porque a gente vai ficando cego de tanto ver. Vocês ouviram? A gente vai ficando cego de tanto ver. A gente vai ficando surdo de tanto ouvir. E a palavra do Senhor nos acorda nessa noite. Seja grato, seja grato, seja grato. Seja grato, seja grato. Diga para alguém, seja grato, seja agradecido. Pratique a gratidão. Amém? Amém. Vamos orar. Curve-se diante do Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Nosso Deus, eu sei que nessa noite temos entre nós queridos e queridas que precisavam ouvir Tua palavra. Eu mesmo preciso sempre ouvir essa palavra. Quando a gente olha para as áreas críticas da nossa vida, o casamento, a carreira, a saúde, se a gente não tomar cuidado, se a gente não prestar atenção, Senhor,
a nossa atitude não é eucarística. A nossa atitude costuma ser de murmuração. A gente tende, Senhor, pela nossa condição humana pecaminosa. Estamos sendo santificados. O Espírito Santo está operando em nós. Tua palavra está nos transformando. Mas nós temos essa tendência pecaminosa, ó Deus, de notar o que falta e não de celebrar o que já temos. Ajuda-nos, Pai, a olhar para a nossa família com esse olhar eucarístico. Ajuda-nos a olhar para a nossa carreira, para a nossa vida financeira, com esse olhar eucarístico. E mesmo, Senhor, a nossa condição física, a nossa saúde, mesmo com as nossas limitações, ajuda-nos a celebrar os sinais da Tua graça, nos mantendo vivos todos os dias da nossa vida. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Senhor, os Teus servos precisam viver vidas eucarísticas. Ensina-nos. Ensina-nos essa doce e maravilhosa disciplina da gratidão, Senhor. De notarmos o que temos e não o que não temos. De celebrarmos o que somos e não o que não somos. De agradecer pelo que fazemos e não de lamentar o que não fazemos, Senhor. Porque isso há de ser um testemunho muito audível para os perdidos, Senhor, do tipo de coração que tem o povo regenerado de Jesus de Nazaré. Seja assim conosco, Pai, para a Tua glória e para a nossa alegria e para a edificação da Tua igreja, que junto diz em nome de Jesus, amém.